Saudações, gente. Beleza aí? Bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre progressão aritmética, assunto que já começamos a discutir nos vídeos passados. Então, lembrando, progressão aritmética é uma sequência numérica, porém, essa sequência ela segue um padrão, né? Ela segue uma determinada ordem. Sempre haverá um número fixo entre um elemento dessa sequência e o outro. E o nome desse número fixo, como já vimos em vídeos anteriores, é a razão, tá? Então, aqui no caso, a gente tem 3 itens para resolver. A gente vai escrever uma PA de 5 termos, em que o primeiro termo é 10 e a razão é 3, tá? Então, lembrando, aqui, ó, o primeiro termo a gente pode escrever como A1 e a razão na progressão aritmética é representada geralmente pela letra R, que é 3. Então, se o primeiro termo é 10, o meu segundo termo, vou colocar aqui, ó, o meu segundo termo vai ser o primeiro termo mais a razão, que é 3, certo? Então, meu segundo termo aqui vai ser 10 mais a razão, que é 3. 10 mais 3 dá 13, certo? Então, vou colocar aqui, ó. O primeiro termo eu já sei que é 10. O segundo termo, 13. O meu terceiro termo vai ser o anterior, ou seja, o anterior é o A2, que é 13. Mais a razão. A razão, quem é? 3. Então, 13 mais 3 dá 16, que é o meu terceiro termo. Acho que já dá para entender que está somando de 3 em 3, tá? Aqui eu fiz assim um pouco detalhado apenas para explicar, tá bom? Porque nem sempre será simples desse jeito com números, tá bom? Então é importante. Uma progressão aritmética, é importante você lembrar. Você pega o termo anterior e acrescenta a razão. Essa razão é um número fixo, tá? Então aqui, ó, 5 termos. Eu já tenho 3, tá indo de 3 em 3, né? Então 16 mais a razão, 16 mais 3 dá 19, e 19 mais 3, 22. Então, aqui nós montamos a PA de 5 termos, beleza? Lembrando que é uma PA finita e como a razão é positiva, ela é uma PA crescente. O próximo item aqui, uma PA de 8 termos. O primeiro termo é 6 e agora a razão é menos 4. Bom, então eu vou pensar o seguinte, ó. O meu segundo termo é o primeiro termo, que é 6, mais a razão. Só que agora a razão é negativa. Então, eu preciso de pré-requisito, tá? Quem tem facilidade já deve ter percebido que vai ser 6 menos 4, certo? Aqui, ó, fazendo passo a passo, 6. Aqui é uma multiplicação, certo? Então, positivo, negativo. Fica negativo, 6 menos 4, 2, que é o nosso segundo termo, tá? O terceiro termo vai ser igual ao anterior. O anterior é o A2, que eu encontrei aqui. É o número 2. Então, eu coloco 2 e acrescento a minha razão, que é menos 4.
2 mais menos 4 é 2, positivo, negativo, fica negativo. 2 menos 4 dá menos 2, certo? Vou fazer mais um aqui. Ó. O meu A4 vai ser o anterior ao A4 é o A3, que eu encontrei aqui, que é o menos 2. E acrescento a razão, que é menos 4. Bom, aqui nós temos uma soma de dois números negativos, certo? Então, aqui é menos 2, menos 4, que dá menos 6, certo? Bom, eu tenho que fazer 8 termos. Eu não vou fazer os 8 termos aqui, não há necessidade. A ideia é vocês compreenderem o exercício, tá bom? Então, a minha PA aqui, ó, caiu o seguinte, ó. Primeiro termo, 6. Segundo termo, 2. Terceiro termo, menos 2. Quarto termo, menos 6. Fazer só mais um aqui mentalmente, ó. Esse é o quarto termo, certo? O meu quinto termo é o anterior, que é o menos 6, mais a razão. Ou seja, eu vou fazer menos 6 mais menos 4. É a mesma linha de raciocínio do A4 aqui, ó, tá? Então, menos 6 mais menos 4 é a mesma coisa que menos 6 menos 4, que dá menos 10, certo? Vamos fazer mais um, vai. O próximo seria quem? Menos 10 mais menos 4, que dá menos 14, né? Tem 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, vamos fazer tudo logo, vai. Menos 14, menos 4, menos 18. E o último termo seria menos 18, menos 4, que dá menos 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é a nossa PA, tá bom? É uma PA finita, porém, a razão é negativa. Quando a razão é negativa, significa que a PA é decrescente. E o último exercício aqui, é o último item que eu vou corrigir, porque eu deixei mais um ou dois com vocês. Eu tenho que montar uma PA de 4 termos. Então, vamos lá. Ó. A importância de pensar que você tem que pegar o primeiro termo e acrescentar a razão, conforme eu falei no início do vídeo. Às vezes, você não vai lidar apenas com números. Em matemática, você também trabalha com letras. É o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho que montar uma PA de 4 termos. O meu primeiro termo é A mais 2 e a razão é A. E aí, que troço que vai acontecer aqui agora? Bom, vamos lá. O segundo termo, ó, A2 é o segundo termo. Vamos pensar igual os itens anteriores. O segundo termo, quem é? Ele é o primeiro termo mais a razão, certo? Então, vamos colocar aqui. Ó. Quem é o primeiro termo? A1. A mais 2. Então, no lugar do A1, eu irei substituir por A mais 2. Mais R, que é a razão. Vou substituir pela letra A. Bom, aqui a gente cai numa coisinha chamada de termos semelhantes, assunto do 7º ano do ensino fundamental, geralmente. Eu só posso acrescentar, subtrair em matemática, se tratando de letras, né, utilizando um linguajar bem simples aí, letras que são iguais. Ó. Então, ó, os termos semelhantes, ó, A e A, certo? Aqui é 1 e aqui é 1. Então, se eu tenho 1A e acrescento 1A, eu vou ter 2A mais 2. Esse mais 2 aqui, ó, eu não posso acrescentar com esse cara, tá? Porque aqui tem A, aqui não tem A. Ou seja, esses termos não são
semelhantes. Então, nosso segundo termo é isso aqui. Vamos para o terceiro termo, A3. Quem é o terceiro termo? É o anterior, que é o A2, mais a razão. Quem é o A2? Encontrei aqui, ó, não é? Ó, o A2 está aqui. Ó. Vou botar uma setinha. Ó. O A2 é 2A mais 2. Então, no lugar do A2, eu vou colocar 2A mais 2, mais a razão, que é o A. E agora eu procedo com a mesma linha de raciocínio. Os termos semelhantes são esses dois aqui, ó. 2A mais 1A, que vai ser igual a 3A. E o 2 permanece. Ele não é termo semelhante. E o meu A4 vai ser o anterior, que é o A3. Quem é o A3? Está aqui, ó, vou colocar direto. Ó, 3A mais 2. Mais a razão, que é o A. Os termos semelhantes, 3A e A. Então, 3A mais 1A, 4A. E mantenho o 2. Então, finalizei aqui, certo? Então, agora vamos escrever a PA. A minha PA de 4 termos vai ser o primeiro termo que já foi dado, A mais 2, separo o elemento por vírgula. O segundo termo, 2A mais 2, sempre separando por vírgula. O terceiro termo, 3A mais 2. E o quarto termo, 4A mais 2. Então, essa aqui é a nossa PA de 4 termos, beleza? Espero ter ajudado aí.